Olá, bem-vindos ao meu canal. Sou o professor César Abud e o tema desse vídeo é o comportamento dos custos. Se você gostar, se inscreva no meu canal, dê um like e compartilhe. Os custos diretos e indiretos podem ser classificados, quanto ao seu comportamento, em fixos e variáveis em relação ao volume produzido ou vendido. É importante essa classificação para que possamos adicionar aos custos uma variável independente para fins de previsão e na tomada de decisão. Temos também os custos semifixos, que possuem uma parcela fixa e uma variável, e os custos semivariáveis, que são custos que não têm relação direta e proporcional com as quantidades produzidas ou vendidas. Nesses dois custos, podemos utilizar a regressão linear simples para prever custos futuros, calculando a parcela fixa e variável que os compõem. Vamos ao vídeo. Olá! Dentro do assunto comportamento dos custos, iremos desenvolver um modelo de regressão linear simples que nos permitirá prever os custos semifixos e semivariáveis dos gastos de manutenção relacionados à quantidade de itens produzidos. Temos nesta planilha uma série histórica de 12 meses do ano 1, onde constam produção, quantidade produzida e gastos com manutenção respectivamente. Qual é o objetivo? O objetivo é de prever os gastos de manutenção do ano 2, considerando um aumento de 10% na quantidade produzida. Mas eu não poderia simplesmente pegar e acrescentar 10% nos gastos de manutenção para o ano 2? Não, vocês vão ver o porquê, né? Lembrando dos conceitos de semifixo e de custos semifixos e custos semivariáveis. Para isso, iremos usar a regressão linear simples através aqui do método dos mínimos quadrados, ou a equação da reta, né? Que é y igual a A mais bx, onde A é o coeficiente linear e B o coeficiente angular. O B é dado pela forma n, que é o nosso número de elementos da série histórica, os 12 meses do ano 1, que multiplica o somatório de xy menos o somatório de x vezes o somatório de y, tudo isso divididos pelo n, que é o nosso número de elementos da série histórica, que multiplica o somatório de x ao quadrado menos o somatório de x ao quadrado. São duas coisas diferentes. Uma vez que eu calculei o coeficiente angular, eu consigo calcular o coeficiente linear, que é dado pela fórmula somatório de y menos b, que é o nosso coeficiente angular, que multiplica o somatório de x, tudo isso dividido pelo número de elementos da série histórica. Então vamos à planilha. Eu vou aqui colocar o x vezes o y, temos que fazer esse cálculo, né? O x vezes y, e também temos que fazer o cálculo do x, do x ao quadrado, ok? Então temos que fazer aqui o cálculo do x ao quadrado. Vamos fazer aqui, então vamos lá. O nosso x é a quantidade produzida e o nosso y é os gastos com manutenção. Então, igual a quantidade produzida em janeiro vezes o gasto de manutenção do mês de janeiro. Arrasto até dezembro e eu tenho aqui. Para calcular a produção ao quadrado, que é o x ao quadrado, eu vou usar a função potência do Excel de x, que é a nossa quantidade produzida, ponto e vírgula 2 por ser ao quadrado. Vou também arrastar. E pela forma, nós temos que calcular aqui os somatórios de xy, o somatório de x, o somatório de y, o somatório de x ao quadrado. E o somatório de x a gente já calculou aqui. Então eu vou utilizar aqui a soma, a função soma do Excel, dos 12 meses, que seria a somatória de x. Se eu copiar e colar, eu tenho a somatória de y, a somatória de x vezes y e a somatória de x ao quadrado. Então eu vou ter aqui todos os elementos que eu necessito para calcular a nossa equação da reta.
Então vamos lá, vou calcular primeiramente o B. Então B é N, o número de elementos, então vou abrir parênteses, 12, tá certo? Vezes o somatório de XY. O somatório de XY é esses 2 bilhões que está aqui. Menos, está aqui, ó, o somatório de X, 52.400, que multiplica o somatório de Y, que é o 486.910. Tudo isso aqui eu vou dividir por N, que é o nosso número de elementos, que multiplica o somatório de x ao quadrado, então é o somatório desta coluna aqui, que é os 230 milhões, menos o somatório de x, que é os 52.400 ao quadrado. Então eu tenho que achar aqui potência, é isso? Função potência do Excel, dos 52.000, ponto e vírgula 2 ao quadrado. Ok? Uma vez feito isso, eu tenho aqui que o nosso coeficiente angular é de 8,383,209. Okay? Agora eu consigo calcular o nosso coeficiente linear, que é o A. O A é dado pela fórmula. Então, igual a somatório de Y, gasto de manutenção, 486, menos B, que é o nosso coeficiente que nós encontramos anteriormente, multiplicado pelo somatório de x, que é o 52.400, tudo isso aqui dividido por 12, que é o nosso número de elementos. Portanto, temos aqui o valor de 3.969, eu vou arredondar para 2 casas decimais, em virtude de ser valores aqui. E aqui eu vou deixar com 3 casas decimais. Bom, uma vez que eu encontrei aqui a nossa equação da reta, então vou copiar aqui para baixo. Eu vou colocar o nosso A lá é 3.969,15, mais o B, que é 8,383. Tá certo? Então essa aqui é a nossa equação da reta e que nós devemos aplicar no ano 2 aqui para prever os gastos com manutenção. Então, lembrando aqui que X é a quantidade produzida e o Y é o nosso gasto com manutenção. Então agora nós temos que calcular os 10% de aumento da nossa produção, que é a premissa aqui, ó, considerando um aumento de 10% na quantidade produzida. Então vou pegar igual a quantidade que multiplica 1,10, que vai me dar os 10% a mais na minha produção, o 4.092. Tá certo? Que seria o meu 3.720 mais 10% do 3.720. Se eu multiplicar por 1,10, ele vai me dar esse valor diretamente. Agora eu vou conseguir calcular os nossos gastos de manutenção. Então eu vou pegar 3.969,15, que é o nosso A, vou apertar a tecla F4 para fixar, somados pelo nosso coeficiente angular, que é o 8,383, também é igual para todos os meses. Vou apertar o F4, que multiplica a nossa quantidade produzida do mês de janeiro do ano 2. Então eu tenho aqui 38.273,25. Vou arrastar até dezembro e com isso eu consigo fazer a previsão de gasto de manutenção para o ano 2, considerando um aumento de 10% na quantidade produzida. Para vocês acompanharem que a diferença aqui, se eu pegasse os gastos de manutenção, que é o 36.740, e multiplicasse por 1,10% a mais aqui, com os gastos, eu teria aqui um valor de 40.414 de gastos, mas na realidade os gastos previstos é de 38.273,25. E por que isso? Lembre-se dos conceitos de custos semifixos e semivariáveis. Eu tenho uma parte do custo que é fixo, ou seja, independe da quantidade produzida, eu tenho aquele custo. E tem uma parte variável, que aí vai depender da quantidade produzida. Né? Então, para vocês entenderem aqui a equação da reta, ele está me dizendo o seguinte: para cada unidade a mais que eu produzir, eu vou ter um custo de 8,38 centavos. Ok? Espero ter explicado
como desenvolver a regressão no Excel através de fórmulas. No próximo vídeo eu vou fazer a mesma série histórica, porém utilizando as funções nativas de estatísticas do Excel, que vocês vão ver que é mais fácil de fazer, não precisa fazer todas essas fórmulas aqui. E por último, lembrando que isso aqui vocês também podem utilizar na disciplina de administração financeira e orçamentária, quando vocês tiverem lá orçamento de produção, orçamento de gastos, vocês podem utilizar esse modelo para fazer as previsões. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal, dar um like e compartilhar. E se tiverem algumas dúvidas, coloquem aí nos comentários. Na medida do possível, tentarei respondê-las. Até o próximo vídeo. E obrigado.